educação na base do medo, na base do castigo. Onde é aceitável muitos tipos de violência, como tapa na cabeça, puxão de orelha. Veja bem, a minha filha estava com medo de ficar na escola. Esses brasileiros foram morar em Portugal, onde achavam que os filhos iam estudar em escolas públicas de grande qualidade. Mas ao chegar lá, encontraram nessas escolas castigo, violência e xenofobia. Por isso, resolveram voltar para o Brasil. Todas as informações que chegavam no Brasil é de que o ensino, a escola pública em Portugal é muito boa. E eu jamais imaginei que nós fôssemos passar o pesadelo que nós passamos dentro de um ambiente escolar. Tamanha agressão, tamanha... Eu não consigo nem mensurar palavras, sabe? Hoje, são mais de 75 mil alunos brasileiros matriculados nas escolas públicas de Portugal, em séries que vão do nosso ensino infantil até o ensino médio. Isso representa 5% do total de estudantes matriculados em Portugal. E lá, os professores, muitos deles foram contratados numa época em que os castigos físicos não eram proibidos por lei. Tinha uma régua de ferro que chamava de seu ferrugem, e a Vitória, minha filha, chegava em casa reclamando de dor de cabeça. Se tivesse aluno conversando, ela dava... A Vitória diz que não era com força, mas dava aquela pancadinha na cabeça. Cala-te, pá! Cala-te, pá! E para muitas famílias que se mudaram para Portugal, essa violência é ainda maior com os alunos brasileiros, porque eles agem e falam como brasileiros. Encontramos uma professora também bem autoritária, que gritava muito, que batia na mesa, que trazia muito medo para minha filha, que forçava ela a falar com sotaque. Logo nos primeiros dias, meu filho já relatou que havia sido chamado de macaco, havia sido chamado de preto, de brasileiro de merda. As famílias reclamam ainda que a direção das escolas não tomou providências em relação ao que está acontecendo e muitas vezes até compactua com a violência. Fui tratado de maneira áspera pela diretora da escola e relatei para ela que meu filho havia sido chamado de preto, de macaco. Ela disse para mim que macaco não é racismo, porque existe macaco branco, segundo ela. Por causa das agressões, algumas famílias decidiram mudar seus filhos de escola, mas isso pode gerar consequências graves. A filha da Cris tinha 9 anos quando recebeu ameaças de violência física e sexual de outras alunas. A mãe ficou apavorada com aquilo e resolveu ir à escola para pedir orientações para a professora. Mas a professora disse que não podia recebê-la naquele dia. Ela insistiu porque achava que o caso era grave e urgente e a escola resolveu então chamar a polícia para tirar os pais de dentro da escola. Fica aqui você. Senhores, não vou ficar aqui. Como assim? A polícia está a levá-lo. Vieste na escola buscar ajuda e a polícia está a levá-lo. E a situação, que já era super tensa, ficou ainda mais complicada depois que a Cris e o marido resolveram trocar a menina de escola. A vida estava seguindo quando nós fomos surpreendidos com uma carta que pedia que nós nos apresentássemos na CPCJ da cidade de Braga, em Portugal, porque a educanda Vitória, minha filha, havia tido uma denúncia que a miúda, lá em Portugal chama miúda, crianças, estava em situação de risco e vulnerabilidade. Eu sou imigrante, eu sou brasileira, cultura diferente, eu tive muito medo. E esse não foi um caso isolado. Tentei mudar ela de escola, eu sofri muita xenofobia, eu sofri muita grosseria, porque as mulheres, eu já chegava lá e elas perguntavam o que eu estava fazendo lá, ameaçaram ativar o conselho tutelar, porque eu não estava levando a minha filha nessa escola, que iam tirar a guarda da minha filha de mim. Por causa do que estava acontecendo com os filhos nas escolas, essas e outras famílias desistiram dos sonhos de uma vida na Europa. E eu comecei a ver o brilhinho da minha filha ir se apagando aos poucos. E antes que a coisa piorasse, nós resolvemos voltar para o Brasil para poder oferecer a ela uma educação mais humanizada, mais espiritualizada, com menos violência.
Pra mim chega, eu vou cortar esse mal pela raiz, eu não vou pagar pra ver no que vai ser esse processo, não vou me submeter a isso, eu vou repatriar minhas filhas ao Brasil, e foi o que aconteceu. A gente desistiu de Portugal devido a isso, todo o nosso planejamento, todo o nosso investimento foi por água abaixo, infelizmente. Eu não desejo isso para filho de ninguém.